Anderson Moreira. Primeiro, Anderson, parabéns pela vitória. É importante uma vitória como essa, contra um Grêmio, um poderoso do futebol brasileiro. Queria que você contasse pra gente como foi sofrer no final do jogo, mas fazer um primeiro tempo, um início impecável, o Anderson. Não, eu acho que... Vai falar do jogo, Anderson Moreira. Eu acho que o sofrimento não foi assim, é lógico, o sofrimento de poder ganhar o jogo, o resultado é apertado, mas assim, fora essas bolas que foram mais alçadas na área, né, os escanteios, assim, acho que a gente conseguiu filtrar bem, eles não criaram tantas situações como costumam criar, de envolvimento, de tabelas, de jogo no espaço interior. Então acho que foi um sofrimento gostoso, principalmente quando você sai aí com um grande resultado, e acho que os nossos jogadores foram muito merecedores desses 3 pontos. Agora, Anderson, é aquela situação, né? Você meio que assumiu um risco necessário, né? Foram algumas peças pontuais, mas praticamente meio time e tal, que conseguiu corresponder. Você falava, inclusive, na coletiva, existem jogadores que trabalham melhor ao lado do outro, tem uma liga, né? Isso acabou dando certo, a equipe conseguiu jogar, acredito que uma das melhores partidas da temporada. Eu acho que... Eu fico feliz, assim, mas é porque a gente tem desenvolvido algumas questões táticas com eles, e eles têm procurado fazer, como eu falei assim, quando você tem mudança de trabalho, acaba que em determinado momento você nem está fazendo aquilo que o outro treinador fazia, nem está fazendo aquilo que o treinador novo quer também. Você fica naquele período de transição, meio lá e meio cá. Então, assim, era uma equipe que acaba perdendo um pouquinho a identidade que tinha e não consegue a identidade do que a gente pensa para frente. Então é um trabalho constante, o treinador tem que correr risco, né, gente? Fazer escolhas, e é a minha responsabilidade por isso, podia ter dado muito errado hoje, mas a gente está aqui para poder tentar fazer com convicção, mantendo as nossas ideias, encaixando melhor a equipe, e principalmente eu preciso visualizar esses jogadores jogando. Nós temos muita coisa pela frente, se eu não colocar esses jogadores agora, eu não vou ter a possibilidade de saber com quem eu posso contar, de que forma eles reagem a esse momento de pressão, a personalidade deles. Então é um momento para a gente poder buscar a maior pontuação possível até a parada, mas ao mesmo tempo conhecer bem esse elenco, que eu sei que a gente vai fazer coisas muito grandiosas aqui dentro do Ceará. Ô Anderson Moreira, vamos dizer assim, no primeiro tempo você botou o time realmente para frente para fazer gols, e no segundo tempo foi mais ali cauteloso e conseguiu conquistar uma grande vitória? Não, eu assim, até discordo um pouquinho. Eu acho que nós fizemos até o segundo gol um jogo muito qualificado. Eu acho que a partir do segundo gol a gente começou a transferir muita bola, né? Assim, a jogar a bola muito longa, a não controlar mais o jogo. A gente deixou o Grêmio ficar muito com a bola no pé. A gente não conseguiu transitar bem. Acho que o segundo tempo não. Acho que o segundo tempo a gente, lógico, as precauções que a gente teve, a gente conseguiu jogar bem, assim. Conseguiu argumentar bem o jogo, jogar. Tivemos muito perto de poder fazer o terceiro gol, muito perto mesmo. Eles estiveram perto de poder empatar, mas acho que o resultado foi justo por aquilo que a gente produziu durante toda a partida. Anderson, falando ainda das mudanças, as duas mais questionadas pelos torcedores, né, tiveram melhores, o Richard no gol e o Ricardinho ali no meio campo. Queria que você avaliasse aí esses dois jogadores, que você sempre fala que o Ricardinho, quando sai no time, ele cai um pouquinho de rendimento. Eu acho que o Ricardinho é um jogador que extremamente inteligente, sabe fazer várias funções, se sente bem fazendo aquilo que a gente pediu, né, para que ele pudesse fazer. Ele tem uma iniciação de jogada muito interessante. A gente criou uma possibilidade de um meia que é um meia mais atacante, né, que é o próprio Galhardo. A gente deu um bom padrão de jogo pelos lados ali. Eu acho que tanto o Sobral quanto o Leandro sustentaram bem. O Leandro até cansar, mas ele sustentou bem, criou problema ali pelo nosso lado direito, lado esquerdo do Grêmio. Eu acho que o Bergson e o próprio Galhardo assim, foram muito incisivos na luta, na briga pela bola. E a nossa linha defensiva funcionou muito, muito bem. Então, eu acho que a gente foi equilibrando assim, o time com tranquilidade para jogar. Aproveitamos muito a questão do Samuel, que tem um jogo por dentro muito qualificado. Então ele tem boas combinações assim com o próprio Leandro. Então eu acho que acabou sendo muito interessante aí a partida de todos. Interessante também a tua
pedida pelo Rick, né? Um jogador que há algum tempo o torcedor vinha pedindo por ele. No Campeonato Cearense ele fez uma partida que foi bem, até aplaudido pelo torcedor. E hoje você deu oportunidade para um garoto. O que você viu no Rick que pode engrandecer o teu time, Anderson? É um jogador de velocidade, um jogador com muita personalidade, né? Eu sempre costumo fazer algumas brincadeiras com os meninos que vão treinar. Fico brincando assim, e aí, se for para jogar domingo você joga? É claro, eu nasci para isso. Então quero ver. Então um jogador mais jovem, desculpa, jogador mais jovem, é um jogador que vai oscilar. Ele vai entrar em algumas partidas, não vai tão bem, mas você não pode perder a paciência, você tem que ter tranquilidade, você tem que dar principalmente estabilidade para ele poder entender que faz parte, que ele pode errar também. E aos poucos ele vai conquistando o espaço dele, e eu sempre olhei muito para as equipes onde eu passei, para as equipes de base, eu sempre olho os jogadores jovens, porque independente do resultado que a gente pode deixar num clube, eu acho que um patrimônio enorme que a gente pode deixar são boas revelações. Por onde eu passei, eu sempre tive esse cuidado. Além do Rick, em quem mais você vê potencial das categorias de base da Alvinegro? Olha, eu ainda estou conhecendo alguns ainda, né? Então é um trabalho ainda longo a ser feito. Na terça-feira agora a gente vai levar a equipe sub-20 para poder participar de um treinamento coletivo com aqueles atletas que não participaram hoje do jogo, participaram um pouco. O Ailton, que é um dos auxiliares, ele já foi assistir um jogo do sub-20, então a gente está em contato sempre com o Armando, está sempre conversando com ele sobre as categorias de base. Então assim, a gente está com um olhar para todos, depende muito daquilo que eles podem produzir, que eles podem fazer. Poderíamos dizer que hoje o time dos na hora certa ficou aquele meio que ataque contra a defesa, mas a tua equipe conseguiu se portar bem, né? Foi bem postada, soube sofrer e soube sair com um resultado positivo. Aquilo que eu falo assim, embora o adversário tivesse a posse de bola, não foi tão incisivo assim, com raras exceções, né? Eu acho que eles não criaram aquelas chances, oportunidades. Acho que o Diogo fez uma grande defesa, mas assim, o restante foram bolas alçadas, né? Alguns lances que eles chutaram para fora. Mas eu acho assim que a gente esteve muito perto de poder fazer o terceiro gol. Em pelo menos 2 ou 3 grandes oportunidades, a gente poderia ter saído com um resultado até melhor. E a questão de sofrer, assim, é saber se defender. O adversário tá se jogando para frente, eles colocaram 4, 5 atacantes. Então é claro que vai trazer um pouquinho mais de desorganização em termos defensivos, mas a gente se portou bem, marcou bem, não deu quase nenhuma oportunidade para eles. E o goleiro, meu caro Anderson Moreira, você já definiu, disse que ia colocar o Richard para poder testar realmente vê-lo jogando? Eu acho que eu preciso avaliar esses goleiros, né? Então você vê assim que o Richard veio, gosto da postura dele em termos de poder sair nessas bolas. A bola escapou um pouquinho da mão dele, mas tem personalidade para sair. Goleiro que não sai nunca vai falhar naquele tipo de situação. Então acho que foi muito positivo, fez uma grande defesa, depois teve a contusão, o jogo entrou e mostrou toda a tranquilidade que a gente já conhece. Então a gente está aí com bons nomes, bons goleiros, e que a disputa possa ser bem bacana entre eles aí, e acho que a gente pode ganhar muito com isso e nesse aspecto. Não pensa em outro goleiro contratar? O Ceará não pensa em contratar outro goleiro? Eu acho que se o Ceará tiver que contratar um goleiro, eu acredito que tem que ser um goleiro mais jovem, com um perfil para frente, entendeu? Eu penso assim, eu acho que a gente poderia pensar numa possibilidade assim, de um goleiro que pudesse ser um bom investimento para frente, né? É uma das possibilidades que a gente tem também. Poderíamos dizer que o Ceará hoje foi já a cara do Anderson Moreira, um time que vai para cima independente do adversário que está do outro lado. O primeiro tempo você mostrou que a sua equipe tem condição de encarar qualquer time aqui dentro do Castelão. Eu quero essa postura também fora de casa, entendeu? Eu acho que nós fizemos isso contra o Cruzeiro. A questão mais da gente poder se organizar um pouquinho mais. Eu acho que a vitória traz mais confiança diante do trabalho. Os atletas estão entendendo cada vez mais o que a gente tem pedido. Eu tenho mostrado muitos vídeos para eles, né? Para que eles pudessem entender o que eu estou pedindo. E acho que a coisa está caminhando muito bem assim.
a cada dia que passa a gente está, sem dúvida nenhuma, com aspectos que eu penso do jogo mais implementados mesmo dentro da equipe. Espero que a gente continue crescendo aí com a sequência. Um grande mérito da equipe, é uma questão de opinião, foi o time atacar o Grêmio. Atacar, quando eu digo, não é atacar o tempo todo, tá um ataque da tua equipe, mas atacar o Grêmio quando ele estava com a bola e não dando espaço, né? Tudo bem, você já falou sobre isso. Agora uma situação que eu te pergunto, Anderson, a tomada de decisão, né? Num contra-ataque, numa jogada rápida, numa saída rápida, teu time pecou algumas vezes, né? Eu acho que nesse aspecto, por isso que eu falei assim, a gente teve oportunidade, situações de 2 contra 2, 3 contra 2, que a gente poderia ter feito uma escolha melhor e poderíamos ter conseguido ampliar um pouco, às vezes, o resultado e ter mais tranquilidade para o final do jogo, né? Mas são coisas que a gente vai conversando, eles vão se conhecendo. Essa equipe é a primeira vez que eles jogam todos juntos, eles vão pegar ainda muita coisa desses atletas que estão chegando, os atletas que estão se recuperando de lesões e vão voltar. Então eu acho que a gente tem um caminho muito interessante para frente aí e espero que eles possam ter muita tranquilidade, né? Para não se abater muito quando tem resultados ruins e também não entusiasmar muito quando tem grandes vitórias como aconteceu hoje. O lado bom da história é aquela chamada semana cheia, né? Semana aberta. Você teve já a sua segunda semana aberta, vai para mais uma. E aí, aliado a isso, eu vejo muito, como você disse agora há pouco, os atletas estão saindo do departamento médico, né? Tem uma turma da transição, o Wesley, o Bachola, o Matheus Gonçalves também já começou a transição. São atletas que, de repente, você pode contar para a partida da próxima, segunda? Eu quero ter muita tranquilidade, assim, eu não quero precipitar absolutamente nada. Vamos ver a resposta desses atletas no dia a dia, mas eu acredito que a gente possa ter algum desses atletas já com uma possibilidade boa de poderem jogar na segunda-feira contra o Avaí, né? Como eu falei assim, eu sofri muito também com esse meu problema de saúde, né? Eu fiquei quase 12 dias longe do clube. Tô com uma tosse aqui que não quer me largar de jeito nenhum, viu? Vou te falar, parece que você tá querendo casar comigo também. Mas já estou muito melhor, muito mais energizado, né? Tive aqui uma semana que eu estava, mas não estava, com dificuldade para poder fazer as coisas, estava muito fraco, muito... vou te falar, não é fácil não, gente. A gente tem que ter muito cuidado aí com essa tal de dengue, porque é uma coisa que baqueia e a gente está num momento de muita chuva, daqui a pouco a gente tem que estar muito atento para poder não deixar que isso possa virar uma epidemia dentro da cidade, como tem acontecido lá em Belo Horizonte. Então, isso foi importante aqui, essa semana aberta, para que eu pudesse chegar no clube com mais energia, cobrar aquilo que eu acho que pode ser cobrado, conhecer mais os atletas, preparar melhor os trabalhos, e acho que essa segunda semana aberta assim, também vai ser muito importante para isso. A gente possa crescer ainda mais dentro daquilo que a gente pensa sobre o jogo. Depois de uma sequência de 3 derrotas, bom seria uma sequência de 3 vitórias, né? Esse seria um alvo? Eu acho que o alvo que eu penso assim, cara, assim, sem fazer nenhum tipo de, criar nenhum tipo de expectativa maior e tal, eu acho assim, a gente precisa terminar com uma boa pontuação, esses jogos que nos restam ainda, entendeu? Porque eu sei que com o tempo que a gente tiver aí da parada, a recuperação de todos os atletas, a gente vai conseguir crescer muito, cara. Essa equipe vai crescer muito dentro daquilo que eu acho que ela é capaz de poder fazer, porque eles são extremamente competitivos, são jogadores qualificados. Então a gente poder encaixar a ideia melhor, eu acho que a gente vai ser uma equipe que vai fazer grandes partidas, conseguir bons resultados.